Imagine um mundo onde o mal fica trancado durante 1000 anos, um paraíso de paz e harmonia. Mas o que acontece quando essa porta se abre mais uma vez? Hoje, mergulhamos numa revelação surpreendente. A chave para compreender este grande mistério está na história de um anjo singular, Abaddon. Quem é esta figura poderosa e por que Deus permite que Satanás volte a andar livre? Junte-se a nós enquanto desvendamos esta história cativante, que não apenas remodelou os céus, mas também fala a cada uma de nossas vidas hoje. E enquanto exploramos esta jornada incrível, lembre-se de se inscrever e compartilhar de onde você é ou quais milagres Jesus fez em sua vida abaixo. Que suas bênçãos o envolvam e saiba que Jesus estará sempre com você. À medida que exploramos o papel de Abaddon no Antigo Testamento, somos convidados a entrar num reino que incorpora mistério e admiração. Abaddon, mencionado com moderação, mas de forma poderosa, não é apresentado como um personagem, mas como uma presença enigmática sentida em todas as Escrituras. Em Jó 26:6, encontramos uma das primeiras menções. O reino dos mortos está nu diante de Deus. A destruição, Abaddon, está descoberta. Esta dupla referência ao Sheol, muitas vezes traduzida como o túmulo ou a morada dos mortos, sugere um reino profundo onde a escuridão domina e onde Abaddon permanece como um símbolo de desolação total. O próprio termo Abaddon é derivado de uma raiz hebraica que significa perecer ou destruir. E isso dá o tom para sua representação ao longo dos textos. Abaddon é um nome que evoca medo, evocando imagens das profundezas, da destruição. Provérbios 15:11 acrescenta a este retrato afirmando: a morte e a destruição, Abaddon, estão diante do Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Aqui, a justaposição da consciência divina com os aspectos ocultos do coração vivo sugere que mesmo as profundezas do Abaddon não são apenas vistas, mas compreendidas por Deus. Na estrutura do Antigo Testamento, Abaddon é frequentemente associado ao Sheol como uma espécie de porteiro, um lugar onde a vida como a conhecemos cessa, um término inflexível em sua finalidade. No entanto, apesar da sua apresentação assustadora, a presença de Abaddon serve como um lembrete claro da onisciência e omnipotência de Deus. Mesmo onde a compreensão humana falha, a visão de Deus se estende sem esforço. Abaddon torna-se, assim, um paradoxo, um espaço de consciência divina, precisamente por causa da sua ocultação do alcance da humanidade. Embora o Antigo Testamento não personifique Abaddon como um ser, essas referências textuais plantam sementes que sugerem uma tendência subjacente de controle e supervisão, atributos frequentemente associados a agentes de Deus. É aqui que a sobreposição com o divino se torna mais aparente. Por mais assustador que seja, a própria existência de Abaddon sublinha um universo que não está além do alcance ou da intenção de Deus. Nas perguntas de Jó, vemos uma representação do diálogo de Deus com Jó, que convida à reflexão sobre os limites da compreensão humana contra a perspectiva divina. Se Abaddon é exposto diante de Deus, quanto mais Deus é capaz de compreender os desafios aparentemente intransponíveis que estão em nossos próprios corações e caminhos. Assim, dentro dessas metáforas abrangentes encontramos pistas. É um reconhecimento da soberania de Deus até mesmo sobre as forças mais destrutivas. Assim como Deus está presente na expansão dos céus e na beleza da terra, Deus também está presente em Abaddon, um reino que não está fora de sua sabedoria ou domínio. Este reconhecimento oferece um alinhamento espiritual único para os crentes, afirmando a sua fé num Deus que permanece supremo em todas as dimensões, visíveis ou ocultas. Esta compreensão de Abaddon no Antigo Testamento prepara o cenário para a revelação mais ampla que ocorre em textos posteriores. Integra a compreensão humana do fim e da destruição com uma narrativa divina que abrange toda a criação, preparando o cenário para um exame mais aprofundado no Novo Testamento. Ao unir o Antigo com o Novo, o retrato que o Antigo Testamento faz de Abaddon como um lugar confere um peso simbólico que se transforma ao longo do tempo. A cada menção,
uma peça do quebra-cabeça divino se encaixa, incentivando uma meditação mais profunda sobre a vida, a morte e as forças que atuam sob o mundo tangível. Como tal, somos chamados a contemplar a presença duradoura do Espírito de Deus, um lembrete de que mesmo as partes mais sombrias da nossa jornada são vistas e compreendidas pelo olhar infinito do nosso Criador. Na tapeçaria da profecia bíblica, poucas imagens capturam a imaginação tanto quanto a representação de Abaddon no Novo Testamento. À medida que nos aprofundamos em Apocalipse 9:11, a figura de Abaddon deixa de ser um mero conceito ou reino para se tornar um personagem central na batalha cósmica entre o bem e o mal. Nesta parte da história, Abaddon surge como o anjo do abismo, possuindo as chaves para uma dimensão profunda e intrigante da narrativa divina de Deus. Apocalipse 9:11 apresenta Abaddon como o guardião de um exército de gafanhotos. Esses gafanhotos não são criaturas comuns. Servem um propósito único, preparados para um julgamento direcionado num mundo em plena transição. Esta imagem é rica e simbólica, apontando para mais do que apenas uma interpretação literal. Sugere uma ordem e um plano divinos, onde o papel de Abaddon é desbloquear uma era de transformação. Como o anjo do abismo, Abaddon não é uma força do caos, mas sim um agente do plano meticuloso de Deus, manifestando a justiça e o julgamento ordenados do céu. No livro do Apocalipse, o abismo é descrito como um local de retenção, um símbolo da profundidade e do enigma do julgamento divino. Aqui, torna-se o local de eventos significativos no reino espiritual. Ao receber a chave deste poço, Abaddon indica autoridade e responsabilidade, uma comissão para executar uma parte do intrincado desígnio de Deus. É aqui no reino sombrio abaixo da terra que Satanás será preso e contido por 1000 anos. Este acto muda o cenário da guerra espiritual e prepara o cenário para um período predito, como o milênio da paz. O capítulo tece habilmente imagens que qualquer leitor atento da literatura apocalíptica apreciaria. Estes gafanhotos, emergindo do abismo, quase simbolizam o desencadeamento da justiça divina reprimida. Eles são enviados com uma missão, um caos controlado, destinado a levar a humanidade ao reconhecimento e ao arrependimento. Abaddon, como superintendente deste evento, pontua a narrativa do Apocalipse com o seu profundo dever, dando corpo às complexidades abrangentes do plano de salvação de Deus. Os gafanhotos, comandados por Abaddon, são descritos com detalhes incomuns. Sua aparência evoca imagens de guerreiros preparados para a batalha, uma personificação dos confrontos espirituais que ainda estão por vir. A sua missão é direcionada, afetando apenas aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Esta distinção é crucial, indicando uma separação entre os justos e os impenitentes. Garante proteção aos crentes, mesmo quando o mundo parece envolvido no caos. Para além das suas imagens superficiais, esta narrativa convida a reflexões mais profundas sobre o papel de Abaddon como figura de transformação. Obriga-nos a considerar a dicotomia entre o poder destrutivo e a justiça divina. Embora Abaddon supervisione os agentes da turbulência, seu papel está inerentemente vinculado a um propósito maior, o eventual triunfo da luz sobre as trevas. Através destas representações vívidas, o Apocalipse oferece um vislumbre do fim dos tempos, onde antigas profecias encontram cumprimento e a ordem moral é reafirmada na criação. A transformação do papel de Abaddon no Novo Testamento mostra a profunda capacidade de Deus de reaproveitar e recuperar até mesmo os elementos mais temíveis para a sua glória. Sob esta luz, Abaddon torna-se não apenas um anjo de destruição, mas um testemunho da obra meticulosa e redentora de Deus ao longo da história. Neste retrato, os crentes são lembrados do controle soberano que Deus mantém, mesmo diante da aparente desordem. À medida que Satanás está preso, Abaddon desempenha um papel crucial na introdução de uma derrota temporária do mal, sublinhando o próximo milênio de paz. Esta fase da representação de Abaddon contém lições vitais para nós hoje. Enfatiza uma verdade formidável.
Nada está além do alcance e uso de Deus. O divino pode transformar até mesmo elementos associados à destruição e ao desespero em instrumentos de esperança e ordem. Para aqueles que lutam com o simbolismo do Apocalipse, este capítulo reafirma que a justiça de Deus é absoluta e perfeitamente cronometrada. Onde antes Abaddon era visto como uma força enigmática de pavor, o Novo Testamento revela uma entidade transformada fundamental para a estratégia cósmica de Deus. É um testemunho de que, mesmo no processo de medidas aparentemente punitivas, a intenção última de Deus continua a ser a redenção e a restauração de toda a criação. A compreensão deste aspecto não só melhora a compreensão teológica do livro do Apocalipse, mas também orienta os crentes para a promessa eterna de Deus, um mundo renovado, marcado pela paz e pela santidade. Durante a fase extraordinária, conhecida como Milênio da Paz, o mundo está envolto em tranquilidade, uma era claramente delineada em Apocalipse 20. Este capítulo fornece uma exploração profunda deste momento sem paralelo na história humana, quando Satanás está preso e surge um mundo sem a sua influência corrosiva. À medida que este anjo, Abaddon, implementa o plano de Deus ao selar, Satanás, a humanidade testemunha uma terra transformada, onde a harmonia e a paz reinam supremas. Há séculos que se espera por tal existência, ansiando pela libertação das lutas contra o mal que tem dominado desde o início dos tempos. Com Satanás preso, a disputa entre a luz e as trevas muda dramaticamente. As descrições vívidas em Isaías 11, 6, 9 ilustram um mundo onde o lobo se deita com o cordeiro e os predadores coexistem pacificamente com as suas presas, transmitindo não apenas imagens idílicas, mas também a profunda realidade de uma ordem natural, fundamentalmente alterada. No entanto, no meio de tal transformação e paz, a complexidade da humanidade continua a ser uma tendência sempre presente, pois embora a presença e a influência de Satanás sejam anuladas, a natureza pecaminosa inerente que reside dentro de cada alma humana não desaparece simplesmente. Isto apresenta uma dicotomia confusa. Um ambiente divino que encerra a paz com os seres humanos que ainda lutam com as sombras do pecado, revelando a verdade singular de que o mal pode residir no seu interior, mesmo na ausência de um tentador externo. O milênio de paz permite a revelação de um mundo onde a governação reflete a justiça e a compaixão, ilustrando a visão de um governo teocrático sob a soberania de Cristo. A autoridade e o governo estendem-se com a retidão, onde os líderes exercem o poder derivado não da dominação, mas da servidão e do amor. A humanidade vê-se regida por estes princípios divinos, inspirada por valores contrários ao egoísmo e à hostilidade. A vida comunitária durante esta era sem precedentes, prospera na colaboração e no amor genuíno ao próximo, elementos profundamente enraizados nos ensinamentos de Jesus. Este período simboliza a concretização da oração, para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, manifestada através de relacionamentos puros e imaculados, onde as ambições egoístas são expostas e repreendidas. No entanto, esta época de paz não foi concebida apenas como uma trégua, mas também como uma avaliação profunda da natureza humana, não influenciada pela influência satânica. A justaposição da paz prevalecente contra o pano de fundo da luta humana interna proporciona insights profundos sobre o caráter individual e coletivo. Por que Deus permite a libertação de Satanás depois de tanta tranquilidade? Essa questão permeia a narrativa e se torna ponto de reflexão. O período se desenrola como um exame de lealdade e pureza de coração em meio a condições ideais. Apela à humanidade para uma compreensão mais profunda do livre-arbítrio, investigando se a paz por si só é suficiente para erradicar as sombras interiores. O milênio torna-se, assim, um testemunho da condição humana e do compromisso sustentado com uma vida justa. Mesmo à medida que as crianças crescem onde antes florescia a hostilidade, cada coração é convidado a abraçar ou rejeitar autenticamente o parentesco divino. Aqueles que ansiavam por um mundo redimido agora enfrentam a introspecção,
para saber se realmente desejavam refletir o caráter divino de Deus. Durante esta época, reconhecemos um tema abrangente, que a transformação genuína necessita de mais do que paz externa, exige metamorfose interna, um convite para se alinhar com o plano eterno de Deus. Aqueles que residem nesta época encontram um chamado perpétuo para transcender a tranquilidade superficial e seguir uma jornada sincera em direção à semelhança divina. A delicada permissão de crescimento e escolha de Deus durante este período estabelece tanto a justiça quanto a necessidade do livre-arbítrio. A ausência do mal externo pressiona os seres humanos a avaliarem seriamente os seus corações, tornando-se um prelúdio essencial para a narrativa que se segue, a libertação de Satanás, que irá desenrolar mais um capítulo profundo no plano soberano de Deus. À medida que o mundo se deleita com uma existência harmoniosa, uma verdade duradoura permanece. A paz e a pureza estão unidas numa dança sagrada, cada uma levando a humanidade para mais perto do seu encontro destinado, com a graça divina ou a rebelião. Tal é a complexidade e a beleza do milênio, um prelúdio divinamente orquestrado para o drama culminante quando o teste final desperta, tecendo profundamente a narrativa de Deus na estrutura da eternidade. À medida que a narrativa da paz milenar chega ao seu clímax inevitável, voltamos a nossa atenção para um momento repleto de tensão cósmica, a libertação de Satanás. Esta libertação, conforme delineada em Apocalipse 27:8, não é apenas um regresso ao antigo caos, é um capítulo crucial na grande história do bem contra o mal. Aqui reside um teste final, um momento divino de ajuste de contas onde a verdadeira essência do coração da humanidade é revelada. E somos confrontados com a realidade crua da escolha e das consequências. Depois de um milênio de harmonia, poder-se-ia perguntar por que Deus permitiria que o adversário fosse libertado da sua prisão. A Terra, tendo florescido num estado de paz sem precedentes, oferece um testemunho de como seria um mundo sem o mal. Contudo, a libertação de Satanás não é uma perturbação arbitrária. É um momento crucial entrelaçado no tecido da justiça e da verdade divinas. Salienta a profunda justiça dos julgamentos de Deus e o papel essencial da escolha humana na sua narrativa divina. Durante o milênio, a paz reina, mas não apaga a pecaminosidade inerente ao coração humano. A permissão de Deus para a liberdade temporária de Satanás serve como um lembrete dramático de que as circunstâncias externas, não importa quão ideais sejam, não purificam totalmente a alma humana. Na verdade, este momento expõe a verdade que reside no interior, iluminando a inclinação profunda, muitas vezes ignorada, para a rebelião que se esconde nas sombras da natureza humana. Apesar da ausência de más influências externas, as lutas internas persistem, mostrando a complexidade da moralidade humana. Este período de paz ofereceu inúmeras oportunidades de introspecção e crescimento espiritual. No entanto, a libertação de Satanás atua como um catalisador que traz à tona o que está adormecido nos corações de muitos. Revela a dura realidade de que, mesmo em meio à tranquilidade, o fascínio da rebelião pode despertar no espírito humano. A linha entre a luz e as trevas torna-se nitidamente definida, levando muitos a escolher um lado na batalha cósmica que está a ser travada. A importância deste teste divino reside na revelação da verdadeira lealdade. Atua como um cadinho, refinando e determinando os corações que pertencem a Deus daqueles que não pertencem. Neste período crítico, a essência do julgamento justo torna-se evidente. A justiça de Deus não é dispensada sem primeiro demonstrar as escolhas que os indivíduos estão preparados para fazer quando confrontados com a liberdade de escolher o certo do errado, o bem do mal. É uma prova que exige a ponderação da vontade humana e do decreto divino dentro do grande desígnio da história da salvação. À medida que o véu do engano é mais uma vez levantado através da presença de Satanás, torna-se claro quantos são atraídos inexplicavelmente, mas voluntariamente para a rebelião.
Isto não é apenas uma rebelião contra a ordem terrena, mas uma posição audaciosa contra a própria natureza do amor e da justiça divinos. Apesar da paz vivida, muitos gravitam em torno da esfera da rebelião, indicando a profundidade do pecado e a sua atração persistente. O propósito último deste teste divino vai além da mera avaliação. Serve para demonstrar a justiça inegável das decisões de Deus. Seu plano é estabelecer um reino eterno de justiça, onde cada residente tenha escolhido voluntariamente a fidelidade e seja refinado através de provações e testes. Através destes, a lealdade genuína de cada alma torna-se clara, e a emergência final da justiça de Deus manifesta-se não apenas no castigo dos rebeldes, mas na recompensa eterna para aqueles que permanecem fiéis. Portanto, a narrativa do teste final diz muito sobre o que significa ser humano num universo orquestrado pela justiça e pelo amor divinos. Desafia-nos a considerar a própria raiz do pecado e o poderoso poder do livre-arbítrio concedido pelo Criador. Mais do que um mero acto de rebelião, este momento torna-se um reflexo nítido do conflito duradouro entre as trevas e a luz, sublinhando o papel significativo que a escolha humana desempenha na culminação do plano divino de Deus. Nesta fase culminante da história, somos convidados a compreender mais plenamente a gravidade das escolhas eternas que fazemos diariamente. Deus, na sua incomensurável sabedoria, permite que a rebelião final reafirme a importância da fé, do compromisso e da busca pela justiça. É um lembrete comovente de que, embora as forças do mal possam surgir momentaneamente, a vitória final pertence àqueles que permanecem firmes na sua busca pela verdade e pela luz de Deus. À medida que observamos o desenrolar deste drama celestial, somos deixados a refletir sobre o nosso lugar nele e as escolhas que fazemos que moldam os contornos do nosso destino eterno. À medida que nos aprofundamos na cena crucial do julgamento do grande trono branco, somos levados a uma culminação importante e inspiradora da justiça eterna de Deus. Este evento, conforme descrito em Apocalipse 20, 12 e 14, marca o acerto de contas definitivo da humanidade, onde todos são chamados a comparecer perante o juiz final. Neste grande tribunal, o que está em jogo é eterno, e no centro desta cena está a figura sombria de Abaddon, que surge agora não como um agente de destruição, mas como um arauto da justiça perfeita. Na narrativa bíblica, Abaddon tem sido envolto em mistério, muitas vezes associado à destruição como o anjo do abismo, Apocalipse 9, 11. Mas nesta conjuntura crítica, Abaddon desempenha um novo papel, refletindo uma faceta da ordem e justiça divinas. Esta transformação significa que mesmo aquelas entidades, outrora consideradas puramente arautos da desgraça, têm um lugar no esquema mais grandioso da justiça de Deus. Esta transformação desafia as nossas percepções, encorajando-nos a considerar os papéis multifacetados que tanto os seres celestiais como os terrestres desempenham no plano de Deus. O próprio julgamento do grande trono branco é uma ilustração convincente da justiça divina. Nesta cena, inspiradora descrita vividamente no livro do Apocalipse, vemos os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. Os livros são abertos, representando os registros dos feitos de cada alma. Ao lado deles está o livro da vida, que contém os nomes daqueles que escolheram a justiça através da fé. Um registro que revela o destino final de cada indivíduo. O significado do livro da vida neste momento não pode ser exagerado. Serve não apenas como registro de nomes, mas como testemunho das escolhas feitas na jornada terrena de cada pessoa. Nesse grande livro está escrito o testemunho de vidas vividas, escolhas adotadas e caminhos percorridos. Este registro celestial não documenta simplesmente ações, ecoa o peso profundo de cada decisão moral e ética que tomamos. A própria existência de tal livro nos impele a refletir sobre nossas vidas diárias, incitando-nos a considerar como nossas ações, por mais triviais que possam parecer, impactam nossa posição eterna. Ao contemplarmos este evento previsto, a sua relevância para a nossa vida presente ganha destaque.
Enfrentamos diariamente uma encruzilhada, enfrentando inúmeras escolhas que definem nosso caráter e trajetória espiritual. Se a noção de sermos pesados e medidos pelos nossos atos parece assustadora, pretende ser um humilde apelo à ação. Isso nos estimula à introspecção, para avaliar como priorizamos nossos valores e alinhamos nossas vidas com a sabedoria divina. A representação do novo papel de Abaddon também oferece uma lição profunda de redenção e propósito. Sugere que, mesmo em papéis tipicamente vistos como adversários ou destrutivos, existe um potencial divino e a capacidade de transformação. Sob esta luz, Abaddon torna-se um símbolo da abrangência da justiça de Deus, que inclui todos os seres e todas as ações no seu âmbito, garantindo quaisquer que sejam os seus papéis ou destinos, que em última análise sirvam à justiça. Em termos cotidianos, esta visão do julgamento do grande trono branco transmite um lembrete crucial sobre a temporalidade das preocupações terrenas versus a permanência das realidades divinas. Nossas escolhas nesta vida ressoam muito além do nosso contexto imediato. Eles ecoam pela eternidade, registrados não apenas nos anais do tempo, mas na própria estrutura da justiça divina. Isto não deve incitar o medo, mas inspirar uma vida atenciosa, comprometida com o amor, a verdade e a justiça. Cada um de nós é convidado a orientar as nossas vidas para o que é eterno, a viver não para as gratificações passageiras do mundo, mas para a promessa duradoura de uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Somos levados a viver na fé, que não depende de ver a narrativa completa, mas confia no autor divino, que entrelaça todas as coisas. O papel de Abaddon, juntamente com o grande desenrolar do julgamento do grande trono branco, exorta-nos a considerar o potencial milagroso de redenção e propósito dentro da criação de Deus. Fala da possibilidade inerente a cada escolha que fazemos a cada dia que vivemos e como as nossas ações orientadas pela fé nos levam a fazer parte da história transformadora de Deus. Este capítulo da profecia não é apenas uma promessa escatológica distante, é um convite presente. Um convite para escolher diariamente o caminho da fé e da justiça, criando um efeito cascata eterno tão significativo e ressonante quanto aquele registrado no livro da vida. Ao abraçar este caminho, alinhamo-nos com a visão divina e a justiça que o julgamento do grande trono branco exemplifica.